Repare que é mais uma segunda-feira, é mais uma semana que se inicia. Talvez você pense dessa seguinte forma: é apenas mais uma semana, é apenas mais uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo. E não é apenas isso. Você precisa entender que as coisas que você acertou há dias atrás, há semanas atrás, precisam ser potencializadas, e as coisas que você errou há dias atrás, há semanas atrás, há meses atrás, precisam ser corrigidas. E como é que eu corrijo isso? Como é que eu fico nessa situação de correção? Como é que eu fico nessa situação de trazer o novo para dentro da minha empresa, para dentro do meu comércio, para dentro da minha situação de vendas? Eu quero falar para você que é empresário, para você que está querendo começar, para você que está querendo iniciar o seu trabalho. Eu quero dizer para você o seguinte: se você deixar sempre uma procrastinação, se você deixar sempre para depois, que eu quero dizer, sempre se você deixar para uma situação depender daquilo para que você inicie, você não vai começar, você não vai fazer as novidades, você não vai trazer isso como verdade para você. Você precisa entender que não é mais alguma coisa que você depende para você começar. Você só depende de você para começar. Lógico que temos situações que nós dependemos totalmente de Deus, mas você precisa entender que você precisa simplesmente somente da sua atitude. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que dependem do outro, mas aquilo que depende de você, não adianta você esperar algo ou alguma coisa para você dar um início, dar um start, para você dar uma mudança brusca, fazer algo diferente. Você precisa entender que chega um determinado ponto de uma empresa ou um determinado ponto de iniciar uma empresa que você precisa ter a maturidade suficiente para ter certeza daquele passo que você vai dar. E muitas das vezes esses passos que você queira dar, esses passos que você está dando, às vezes você não vê o chão. É normal. Vai ser absolutamente normal você não ver o chão, você dar um passo no escuro, porque a luz só vai se acender depois de muito tempo. Às vezes as pessoas falam assim: eu só estou conseguindo ver a luz no fim do túnel agora. É a porta de saída, é a claridade que está vindo de encontro a você. Por quê? Porque você está em movimento, e toda vez que você está em movimento, você consegue fazer diferente. O problema é que você parado na mesmice que você sempre fez, você vai ter os mesmos resultados. Repare que se você continua em movimento, que você se mantém em movimento, as coisas vão acontecer. É tanto que você, se você parar um pouco para pensar e para ver, a energia só é gerada hidrelétrica com o movimento das águas. Quando você movimenta as águas, começa a produzir energia. Começa a produzir ali eletricidade. Assim somos nós. Se a gente ficar parado, a gente não cria uma energia de movimento. Mas se a gente começa a movimentar, se a gente começa a trazer para nós um senso de responsabilidade, da gente começar a fazer diferente, da gente começar a querer fazer que as coisas aconteçam de uma maneira totalmente segura, totalmente plausível, totalmente palpável, a gente precisa entrar em movimento. E esses movimentos que nós entramos pode ser uma novidade para nós, e vai ser totalmente normal você ter medo. O que não é normal é você deixar esse medo tomar conta de você. Quando você deixa esse medo tomar conta de você, você deixa de dar o próximo passo. Quando você deixa esse medo tomar conta da sua consciência, tomar conta das suas atitudes, você simplesmente vai ficar naquela zona. Talvez seja uma zona de conforto, talvez seja uma zona que você precisa realmente sair para ter um lucro, para ter uma lucratividade, para prosperar. E tudo que é novo realmente vai gerar um desconforto para você ter o início. O problema é que as pessoas não querem as coisas novas. Ela quer manter sempre as mesmices porque ela domina aquilo, a mesmice. Repare que até as mesmices já foram coisas novas. O problema é que eu e você, nós fomos, digamos assim, catequizados para a gente ter uma certa, repelir certas novidades, né? Como as pessoas falam assim: isso aqui não é para todos, isso aqui não é para fulano, isso aqui não é para esse tipo de gente, não é para esse tipo de pessoas. Mas como é que eu vou saber se eu não arrisquei? Como é que eu vou saber se não é para mim, se eu não dei o passo, se eu não fui atrás? Repare que você começa a saber
sua identidade. Quem é você? O que você é bom de fazer? E por que você, fazendo aquilo de forma bacana, você pode avançar e ser muito mais rápido? Repare que se você pegar uma laranja, 3 laranjas, e você, vamos supor que você tem 1.800, você corta a laranja e você espreme com a mão aquela laranja. Você está usando força. Mas você pegar uma segunda laranja e você pegar um espremedor de laranja manual, você vai botar menos força, mas a velocidade do suco vai ser maior. Mas você pegar a terceira laranja e você colocar numa máquina e você só empurrar, você vai estar se esforçando menos, tendo mais resultados, tendo mais suco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que temos que usar as ferramentas certas e corretas para que tenhamos resultados mais rápidos e resultados mais concretos. O problema é que a gente está querendo resultados mais concretos usando ferramentas antigas, ferramentas que não nos acelera. É tanto que todas as pessoas que entram num processo de aceleração, você pode ter certeza, ela trocou de ferramenta. Ela não está mais naquela ferramenta rudimentar, que é só uma faca cortando e apertando com as mãos, ou um espremedor manual. Ela partiu para algo maior, ela teve um investimento, ela precisou fazer um investimento. E esse investimento que a pessoa começa a fazer demora às vezes para dar um retorno. E é aí que está a sua paciência. Você precisa ter uma paciência que vai além do que você tem costume de ter. Quando você está empreendendo, quando você resolve fazer o novo, quando você resolve arriscar algo novo para ter uns resultados mais rápidos. Repare que muitas das vezes as pessoas começam a achar que o resultado está demorando e não persevera, não persiste e não se mantém. Quando você não persevera, quando você não persiste e quando você não se mantém naquilo que você está propondo fazer a partir daquele momento, você está fadado ao fracasso. Você tem que permanecer. Primeiro você permanece, domina tudo aquilo que você resolveu aprender do zero, começar do zero, criar uma paz dentro de você para você iniciar algo e aí você começa a prosperar naquilo. O problema é que quando você começa a prosperar naquilo, você ainda nem criou raízes, você já quer mudar de ramo ou investir também em outras coisas. Primeiro domine aquilo que você está sendo próspero, aprofunde, acelere com ferramentas corretas, para daí você ser um empreendedor investidor, você investir em outros ramos de atividade. O que eu vejo muita gente às vezes não dando certo ou falindo é porque essas pessoas começam a trocar de ramo antes mesmo de criar raízes no ramo que já atua. Porque vê o outro dando certo, porque vê o outro prosperando, porque vê o outro fazendo algo que às vezes não é para você fazer naquele momento e talvez não é para você fazer mesmo na vida. Repare que cada um tem um ramo de atividade diferente. Tem empresários no ramo de automação, tem empresários no ramo de bebida, tem empresários no ramo de investimentos, tem empresários no ramo de bolsa de valores, tem empreendedores de todo leque. É um ecossistema imenso. E quando você está nesse ecossistema, dentro de um ecossistema de funcionamento, esse ecossistema ainda não faz parte da sua vida, ou você ainda não é uma pessoa que, digamos assim, que não tem um ecossistema próprio para si, você é apenas um comerciante, um empresáriozinho ou um empresário naquele ramo de atividade. Repare que se você pegar e você começar a criar coisas, outras empresas, para abastecer uma empresa principal que você já tem, você começa a criar, sem nem mesmo saber como se trata, um ecossistema. É uma empresa principal, e essa empresa principal é cercada de várias outras empresas que abastecem essa empresa principal. Isso chama de ecossistema. Então, como é que eu saio de uma mesmice de empresa, uma mesmice de um mesmo ramo, para ser um multi-empresário, para ser com multifacetas, com multipossibilidades? É você ver qual o ramo de atividade que você se encontra e o que é que pode estar abastecendo esse ramo de atividade seu. Comece a investir em empresas que abastecem seu ramo de atividade principal. Quando você começa a investir em empresas que abastecem o ramo de atividade sua principal, você começa a criar um ecossistema. Esse ecossistema, se você estudar e se você buscar outros empresários que fizeram isso, você vai ver que quão
empresários são, multimilionários eles são, bilionários eles são, porque ele criou um ecossistema que abastece toda uma empresa principal que eles têm. E o grande lance está aí. Essa sacada são para poucos. Esse investimento não é barato, porque você deixa de ser um empresário local para buscar outras possibilidades, às vezes de ser regional ali, para você ser um empresário nacional. Quando você começa a abraçar esse empresariado nacional, atender de forma clara todo o território nacional, você começa a entender que a grande jogada está aí. Não adianta você ser um empresário local, você pode ser um empresário local, bem sucedido, com próspero, com lucratividade bacana, mas você pode ter certeza que se você quiser avançar de nível, avançar o patamar, subir de nível, você precisa buscar outras cidades, outras praças, para daí você ver o que é que acontece para esse ecossistema ser cada vez mais amplo para suas empresas. As pessoas hoje estão muito ligadas, digamos assim, a ter aquela possibilidade de medo, pela possibilidade de poder falhar, aquela possibilidade da pessoa achar que se avançar possa ser que não dê certo, e aquele medo vai paralisando. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa dona de um salão de beleza, um homem, uma mulher, um empresário nesse ramo da beleza, um salão de beleza. Ali ela adquire produtos para o seu salão, como a cadeira, como espelho, ela reforma, ela faz uma estrutura e uma infraestrutura de primeira qualidade para atender seus clientes, mas ao mesmo tempo ela compra os insumos. O que são esses insumos? Ela compra algodão, ela compra shampoo, creme, condicionador, ela compra tintura, ela compra luva, ela compra tudo. É uma gama de produtos que ela precisa comprar para funcionar. E ali ela tem muito salão de beleza, muito empresário de salão de beleza que cria um start ali, dá um início. Como assim eu quero falar para você? Exatamente sobre o ecossistema. Ela começa a ter não mais uma unidade de salão, mas ela começa a ter 2 salões no mesmo bairro. Daqui a pouco ela tem 3 salões, 4, 5, 10 salões naquela cidade. E aí aquilo fica pequeno para ela e ela vai para uma cidade vizinha e abre a primeira unidade, a primeira filial, que abre a segunda, a terceira. Vamos supor que ela chegue a ter 50 salões de beleza. Só que aí ela não consome mais aquela quantidade de shampoo, 2, 3 vasilhas. Ela começa a consumir, com as 50 unidades, com as 50 filiais, ela começa a consumir muitos litros mesmo de shampoo. E ela resolve simplesmente aumentar a sua lucratividade, aumentar seu ecossistema, fazendo o quê? Abrindo uma pequena indústria de shampoo. Aí está a grande sacada, está aí. Aí que está o diferencial daquele que é empreendedor nato. Porque ela para de comprar de terceiros o shampoo, o condicionador, a tintura. Ah, mas a qualidade, meu amigo, um químico com produto, com matéria-prima de qualidade, ele faz produtos de qualidades. Então ela ou ele, o empresário, o empreendedor do salão de beleza, começa a investir nessa pequena indústria. Ele começa a investir nesses produtos e aí de repente ele consegue ter 3 itens que ele comprava, que ele gastava, sei lá, 50 mil reais por mês com esses itens, ele começa a produzir. Só que a indústria dele, ele tem a necessidade, tem a capacidade de produzir mais, aliás, e ele não produz só aqueles 1.000 litros que ele usa nas 50 unidades, ou 5.000 litros, ou 10.000 litros que ele usa nas 50 unidades, mas a indústria dele tem a capacidade de fabricar 100.000 litros mês. Aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar outros salões para comprar essa marca dele. Então, além dele abastecer ele próprio, ele começa a entrar em outras unidades de salões de mesmo ramo de atividade, ou tem pessoas que chamam de concorrente, eu não chamo de concorrente, eu chamo de pessoas que trabalham no mesmo ramo de atividade. E ele começa a visitar, bota um representante, bota o vendedor, e ele vende agora esse shampoo, esse condicionador de qualidade para esses outros salões. Você entende que o que é ecossistema? Você está começando a entender como funciona o ecossistema? Ele sai de consumidor
quando ele sobe a quantidade de filiais que ele tem, ele vê que o consumo dele está muito alto, ele resolve produzir. Quando ele resolve produzir, ele cria a possibilidade de aumentar a lucratividade dele, ele cria a possibilidade de ser um dono de uma marca própria, não liga, muitas das vezes não é ligada à marca do salão, para poder ele entrar em outros salões do mesmo ramo de atividade. Você está entendendo como funciona esse ecossistema? E é assim que funciona, é assim, dessa forma. E daqui a pouco você não está mais no ramo do salão somente, você está no ramo de salão, você está produzindo o item que você mais utiliza naquele salão de beleza e você está vendendo para outros salões. Então repare que você deixou de ser simplesmente dono de um salão para 50 salões, para produzir o shampoo, o condicionador, a tintura, o que for, para depois você ver e você vender para outros. Assim que funciona, como é que funciona o ecossistema, né? E se você curtiu, deixa aí o curte, deixa o like, se inscreve no canal, para a gente poder, assim, te dar outros vídeos com outras opções, com outro tipo de informação, com coisas que você pode aproveitar para o seu comércio. Então, beleza? Obrigado e vamos para cima.